retornamos a esta casa, trazer um pouquinho mais do resultado do nosso estudo, né? Um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então vamos pedir a Jesus, aos Espíritos amigos, que possam nos auxiliar na explicação e no entendimento da lição desta noite, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma das leis de Deus, né? Uma das leis naturais, das leis morais, que é a lei de conservação. E nós estudamos essas leis no Livro dos Espíritos, né? Na Gênese, onde nós vamos entender bastante a questão do instinto e da nossa inteligência. E também eu utilizei um livro chamado Espiritismo e Ecologia, do André Brigueiro. É aquele jornalista, né, espírita, e ele tem pós-graduação em gestão ambiental. Então ele trabalha para o Espiritismo e pelo planeta Terra. Então nós vamos, antes, né, de falar sobre a lei de conservação, vamos procurar entender de onde ela vem. Então veja bem, a lei natural ou lei de Deus, ela se divide em leis físicas e leis morais. Então quais são as leis físicas? As leis físicas, elas estão relacionadas ao movimento de todo o universo. Então, por exemplo, agora para nós é noite, não é? Daqui umas horas será dia, por causa de um movimento de rotação do nosso planeta. Então nós necessitamos do Sol, o outro lado do planeta também necessita, então nós temos um movimento de rotação. Nós temos também um movimento de translação, né, ao redor do Sol. Esse movimento vai nos definir as estações do ano que nós necessitamos também aqui no planeta Terra. Então esses movimentos do nosso planeta e de tantos outros planetas são leis de Deus. Só que são as leis físicas, né? Opa, apertei o botãozinho errado. São as leis físicas. Elas regulam então os movimentos e as relações da matéria. Só que essas leis físicas, elas são de domínio da ciência, né? E nós temos então as leis morais. Quais são as leis morais? As leis morais são aquelas que nós conhecemos mesmo, os 10 mandamentos, né? As leis morais, o que elas estudam? A relação do homem com Deus e com os seus semelhantes. Aqui o laser não está funcionando lá. Então, vamos lá. Para nós podermos entender, chegarmos na compreensão da lei de conservação, vamos ver o que os Espíritos nos dizem sobre a moral. O que é moral? É o nosso bem proceder. É a capacidade que nós devemos adquirir de sabermos distinguir o bem do mal, né? Então, quando nós tivermos condições de distinguir o bem do mal, nós desenvolvemos a nossa moral, né? Veja bem, será que nós sabemos distinguir o bem do mal? Acho que não. Porque se nós soubéssemos, nós não sofreríamos. Os nossos sofrimentos todos, sofrimentos em relação a doenças, né? a relacionamentos, todos esses sofrimentos, eles nos acontecem porque nós não sabemos observar as leis de Deus. Por que nós não sabemos observar? Porque ainda somos imperfeitos e ignorantes. Então veja bem, os Espíritos dizem que o homem, ele tem potencial para compreender a lei de Deus. Nós temos potencial
essencial para conhecer as leis de Deus. Nós conhecemos as leis de Deus. Mas o que acontece? Nós não temos condições evolutivas de compreender. Nós conhecemos, mas nós não compreendemos. Por quê? Porque ainda não estamos em condições evolutivas de compreendê-las. Por isso, então, que nós sofremos, né? Minha família está fraca, pode ver. Um pouquinho fraca. Olha lá, Sermão da Montanha. Vocês sabiam onde fica a montanha? Tanta gente pergunta onde foi o Sermão da Montanha, né? Aí eu tive a curiosidade de pesquisar. Essa montanha era uma colina que tinha em Israel. Israel tinha uma província, que era a Galileia. Então, entre as cidades de Nazaré e de Cafarnaum, ficava essa colina. Em frente ao Mar da Galileia, que na verdade a gente acha que é um mar mesmo, e não é, é o Lago de Genezaré, né? E é também conhecido como o Mar da Galileia. Então foi nessa colina que Jesus fez o seu sermão mais importante. Nesse sermão da montanha, ele falou sobre a nossa conduta moral, sobre como nós devemos nos conduzir moralmente para podermos evoluir aqui na Terra. O Mahatma Gandhi, até eu pegar o jeito, né? O Mahatma Gandhi, ele dizia que se todas as religiões perdessem os seus livros sagrados e que ficasse só a página do Sermão da Montanha, já bastaria para a nossa evolução. Olha como ele foi importante, né? Então veja bem, nós conhecemos os 10 mandamentos, né? Que ele é resumido dessa forma aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, não é? E ao próximo como a nós mesmos são os outros 9. Esses ensinamentos, eles possuem ramificações, eles possuem vertentes. Então, quais seriam essas ramificações, essas vertentes? São essas leis morais que nós conhecemos como lei de adoração. Como nós adoramos a Deus? No momento das nossas orações, no momento das nossas preces. É a forma como nós adoramos a Deus. A lei de trabalho, a importância do trabalho na nossa vida, do desenvolvimento da nossa inteligência, né? Do nosso relacionamento com as demais pessoas. O trabalho tem uma importância muito grande na nossa evolução. A lei de reprodução. Nós não precisamos reencarnar. Para isso tem que haver a reprodução, né? A lei de conservação, que é essa que nós vamos estar falando hoje, né? A lei de destruição, o porquê ainda precisamos destruir os nossos irmãos animais, né? Ainda necessitamos, para nossa sobrevivência, necessitamos ainda de destruir os animais. A lei de sociedade, a importância de vivermos em sociedade. Sozinhos, nós não evoluímos. Nós precisamos do outro para evoluir. A lei de progresso. O progresso é necessário. Vocês não viram que eu progredi? Então, é necessário o progresso espiritual e o científico tecnológico também. Nós temos que acompanhar, né? Olha lá, a lei de igualdade. Somos todos iguais espiritualmente diante de nosso Pai. Mas existem as desigualdades. Quem que faz as desigualdades? Nós.
Por que existem tanta desigualdade? Por conta das nossas expiações, né? A lei de liberdade. Nós temos que ter o livre-arbítrio. Nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos. É isso que fala a lei de liberdade, né? E a última, lei de justiça, de amor e de caridade. Eu falo assim que é que dá uma porção de palestrinha, né? Então, veja bem, como nós vamos falar na lei de conservação, aqui está o que significa conservar. Olha lá, preservar, continuar a ter. Eu preciso continuar a ter saúde. Eu preciso continuar a ter água na terra. Então, isso é conservar, preservar, continuar a ter, guardar cuidadosamente, fazer durar, né? Bom, para que a nossa evolução aconteça, nós estamos aqui para isso. Nós necessitamos do quê? Múltiplas experiências, ou seja, reencarnações, reencarnações e reencarnações. Nós precisamos. Ninguém em uma só vai dar conta de evoluir. São múltiplas experiências. Essas experiências têm que ser aonde? Na Terra, no plano físico, né? Olha lá, os espíritos dizem que o planeta Terra é uma instituição de aprendizado. Não é de ensino, é de aprendizado. Instituição de aprendizado. É aqui que nós vamos aprender. E nós precisamos da vida, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, a nossa evolução, ela vai depender das múltiplas experiências do plano físico e de vivermos. Para que essa evolução aconteça, nós precisamos desenvolver virtudes. Tá? Como que nós desenvolvemos virtudes? Como que nós melhoramos? Através das expiações, que são as dificuldades que nós estamos vivenciando por causa de nossos erros do passado. Através das nossas provações, que são os testes que surgem a todo momento na nossa vida para ver se nós estamos realmente aprendendo alguma coisa. Igual na prova da escola. O que nós fazemos a prova na escola? Para ver se nós estamos aprendendo. Na vida é a mesma coisa. As provas que surgem a todo instante e que às vezes nós não conseguimos enxergar é para ver como é que nós estamos aprendendo com as expiações, né? E através dos nossos relacionamentos, através dos contatos com as demais pessoas. Nós temos que viver com as outras pessoas, senão nós não vamos desenvolver virtudes. Qual é a conclusão que nós chegamos? Para que aconteça a nossa evolução, para que aconteça o desenvolvimento das nossas virtudes, nós precisamos então do corpo físico. Não precisamos do corpo físico? Precisamos reencarnar. Aqui na Terra, só pode ser no corpo físico. Nós não precisamos de estar na Terra. Então, do corpo e da Terra. Né? Então, veja bem. Se nós precisamos do nosso corpo físico e do planeta Terra, os espíritos dizem que eles são empréstimos de Deus para nós. Tudo que nos é emprestado, nós precisamos cuidar dele. Não é? Nós precisamos conservar e bem entregar. Conservar o corpo e o nosso planeta Terra. Por quê? Porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Ali tem um errinho, tá? Sujeitos à lei de causa e efeito. O que é que eu vou fazer com o meu corpo? O que é que eu estou fazendo com o planeta Terra?
Isso daí eu posso responder mais tarde. Pode ser nessa vida ainda ou nas próximas, não é? Questão da água, né? Questão da água, né? Então veja bem, existe um instinto que todos nós temos. Todos os seres vivos têm esse instinto que é chamado instinto de conservação. Lá na Gênesis diz assim, ó, que o instinto de conservação é uma força oculta, ela está escondida em nós, que todos os seres orgânicos, todos os seres vivos possuem. E através dessa força, nós realizamos atos involuntários para a conservação do nosso corpo. Então, por exemplo, o vegetal, ele tem, por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma planta natural, né, aqui em cima da mesa, para onde ela ficaria viradinha? Não seria para cá? É a luz mais próxima dela. Ela vai virar à procura da luz, em busca da luz, porque ela precisa da luz para a sobrevivência dela. Os animais, eles caçam para se nutrir, só, não é? Ninguém precisa ensinar. É um instinto que eles têm de caçar para sobreviver. Uma criança, ela chora para avisar que tem alguma coisa errada. É um instinto. A criança vai crescendo, né? Ela ainda continua com alguns instintos para o resto da vida. Nós temos instintos. Por que nós piscamos o olho? Para diminuir o brilho da luz nos nossos olhos, para a conservação deles, não é? Nós respiramos sem perceber, é a sobrevivência nossa. Quando nós encostamos numa panela quente, você pensa para tirar? Não, você se defende imediatamente, involuntariamente, instintivamente. É uma defesa, é uma conservação do seu corpo físico. Então todos nós temos esse instinto de conservação, permitido por Deus, para a conservação do nosso corpo. Olha a importância de conservarmos o nosso corpo. Quando que nós começamos a errar? Quando nós começamos a desenvolver a inteligência. Porque pelo instinto nós não erramos. Mas como nós desenvolvemos a inteligência, aí os atos, eles não são involuntários, eles são voluntários. Eu penso, eu raciocino. Aí o que acontece? Eu posso errar e eu erro muito. É pela inteligência que nós erramos, não é pelo instinto. Pelo instinto nós só acertamos, né? A inteligência é um atributo exclusivo da alma humana, né? Então, o vegetal, ele tem a vitalidade para procurar a luz. O animal tem a vitalidade e o instinto para se defender. O homem tem a vitalidade, a energia vital, a força vital, ele tem o instinto e ele tem a inteligência. É por isso, é por causa da inteligência que nós estamos, então, sujeitos à lei de causa e efeito. Porque aí nós temos o livre-arbítrio, nós temos a razão, a inteligência e nós temos a nossa vontade. Eu faço porque eu quero. Então é por isso que nós estamos, então, sujeitos à lei de causa e efeito. Os animais não. Eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito. E nós estamos, por causa da nossa inteligência. Então nós precisamos aprender a usá-la bem. É o bem proceder, né? Então, por que nos é permitido o instinto e a inteligência para a conservação do nosso corpo? Pelo instinto nós conservamos e pela inteligência nós podemos pecar,
Então, o André Trigueiro, né, no livro, ele diz assim, que para a conservação do nosso corpo, nós precisamos adquirir hábitos diários mais saudáveis. Olha lá, nós precisamos eliminar da nossa alimentação, da nossa dieta, tudo aquilo que nos faz mal. O que faz mal para mim? Olha lá, o fumo faz mal, o excesso de bebidas alcoólicas faz mal, e outro tipo de alimento e outros tipos de drogas que vão fazer mal para o meu organismo. Eu preciso dar um jeito de tirar isso, de ir eliminando isso daí da minha dieta. Porque eu preciso conservar o meu corpo físico. É a lei de conservação. Aí vocês poderão perguntar assim, a carne faz mal? Pode fazer. A carne gordurosa não pode fazer? Pode. Mas a gente não pode comer uma mais magrinha? Pode. Aí tem pessoas que falam assim, por falta de conhecimento. Eu vou virar vegetariana, eu vou deixar de comer carne para eu evoluir mais rápido. Será que isso é real? Será que se eu deixar de comer carne eu evoluir mais rápido? Não vou. O que nos leva à evolução? O que nos leva a Deus? É a vontade do nosso coração. Nós ainda precisamos da carne. Nós ainda precisamos dela. Quando estivermos mais evoluídos, num planeta melhor ou numa terra melhor, talvez a gente não precise, né? Bom, agora nós vamos falar sobre a Terra, o planeta Terra. Sobre a conservação do corpo, nós falamos. Então veja bem, nós temos disponível no planeta Terra, na natureza, toda a nossa alimentação. Não tem? Pensa bem. Vamos começar pelo café da manhã. O café não é uma planta? Eu preciso do solo para ter essa planta. E o açúcar? Também não é? E a água? Também. Aí vamos almoçar. O arroz, o feijão, as verduras, os legumes, a própria carne. O animal não precisa do capim? O capim, onde que ele vai se desenvolver? No solo fértil. Então não tem nada que a gente não coma que não venha do solo, que não venha da terra, que não é o planeta que nos fornece. Até os alimentos industrializados. Um dia uma criança falou assim, guaraná não é da terra. Eu falei, então vamos ver. O guaraná não é uma fruta? Onde que a frutinha está plantada? Ele tem açúcar? Tem. Da onde vem o açúcar? E a água? Da onde que vem a água? A embalagem plástica não é do petróleo? Cadê o petróleo? Não está lá no fundo da terra? Tudo a natureza nos fornece. Toda a nossa alimentação. Só alimentação? Não. Toda a matéria-prima para a nossa indústria, tudo que nós compramos no comércio, vem da natureza. Vocês já pararam para pensar? Tudo. Deus nos proporcionou tudo na natureza. Tudo que nós fôssemos, que nós precisássemos usar. Não importa o momento que a humanidade está vivendo, tecnologia ou não, ela é tirada da própria natureza, né? Só que nós, ignorantes, das realidades, das verdades espirituais, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, o que nós fazemos? Nós cometemos abusos, nós abusamos da natureza. Nós vamos lá no comércio e nós compramos tudo que o comércio pode nos oferecer, além daquilo que a
gente ganha, a gente fica devendo, né? Olha só. Aí pode vir tanta coisa por trás dessas dívidas que nós vamos contraindo. Então, nós precisamos tomar cuidado com os abusos que nós cometemos. Nós podemos procurar o bem-estar, com certeza, em todos os sentidos, só que sem usar do nosso corpo e do nosso planeta. Do abuso nasce a nossa dor. Toda a nossa dor nasce dos nossos abusos. Vocês querem ver? A doença é o abuso da nossa saúde. Ai, mas eu nunca abusei da minha saúde. Nesta reencarnação pode ser que não. E nas outras? De repente uma doença que me surgiu nessa é resultado de abusos de outras reencarnações, né? Olha lá, o vício, os vícios que nós vamos adquirindo é por causa do abuso dos nossos hábitos. Se nós temos hábitos saudáveis, nós não teremos vícios. Se nós começamos a mudar os nossos hábitos, nós podemos adquirir vícios, né? Supérfluo, essa palavrinha está sendo usada e não faz tanto tempo assim que nós a estamos ouvindo, né? Só que se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, que é lá de 1857, os Espíritos já falam. Quando eles vão explicar a Kardec sobre a lei de conservação, eles falam do necessário e do supérfluo. Olha, no século retrasado, os Espíritos já falavam do supérfluo. E para nós é uma palavra que nós estamos usando há bem poucos anos. Então, o que é necessário para nós? Aquilo que não é necessário é o supérfluo. E o nosso egoísmo é o abuso do nosso direito. Nós temos direito sobre o nosso planeta, mas por egoísmo nós acabamos cometendo abusos. Nós podemos usar tudo que a Terra nos permite. Tudo foi colocado aqui para nós podermos utilizar. É um direito de todos os homens. Nós precisamos de tudo que a Terra tem para sobreviver. Só que nós não podemos cometer os abusos, né? Veja bem, o Espiritismo é totalmente a favor da vida. Nós somos contra o aborto. Nós condenamos o aborto. Todo tipo de aborto, até de uma criança anencefala, que vai viver por algumas horas, mas ela precisa de todo aquele tempo de gestação e daquelas horas aqui na Terra. Então nós condenamos o aborto, nós condenamos também a eutanásia. Não importa se a pessoa está ali no aparelho, ela vai mesmo se encarnar, mas ela precisa daquele tempo ali. Ela só vai na hora que ele for permitido. Nós somos contra o suicídio. Nós temos uma programação de vida e nós temos que esperar essa programação terminar naturalmente. E nós também somos contra a destruição do planeta Terra, que é o ecocídio, destruição do nosso planeta. Destruição da nossa natureza, do nosso meio ambiente. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com ele. Nós não estaríamos passando por tantos problemas se nós utilizássemos só o necessário. O supérfluo
que nós utilizamos em todos os sentidos pode nos levar a tantas coisas, inclusive ao suicídio. Quem compra demais, quem faz muita dívida, o que pode acontecer? Depressão, suicídio, são os abusos que nós cometemos, né? Só o necessário é útil para nós. Dá uma pensadinha rápida e vê o tanto de coisa inútil que nós temos na nossa casa. Tem bastante. Nós compramos demais. Não compra? Quando nós formos comprar, nós temos que pensar assim: eu estou precisando, mas nós temos que ter força para isso, tá? Bastante força. Eu estou precisando, né? O que vai acontecer quando nós exageramos em uma outra reencarnação? Podemos vivenciar a falta daquilo que não valorizamos anteriormente. Aquilo que eu estou comprando muito hoje, numa outra reencarnação, pode me faltar. É a lei de causa e efeito. Ação, reação. A verdadeira vida é a espiritual. Nós não podemos pensar assim: eu vou conservar a terra. A minha verdadeira vida é espiritual. Eu não posso pensar assim. Mas o que nós vimos no começo? Nós precisamos da terra para evoluir, não é? Todo mundo não sonha em ir para o nosso lar do André Luiz. Só que agora o nosso lar é aqui. Então vamos cuidar daqui. Senão nós não vamos para o outro nosso lar, não. Né? Aí tem gente que fala assim: eu estou aqui de passagem. Mas o que acontece? Opa, nós vamos voltar, não é? Nós estamos aqui de passagem, mas nós vamos voltar. Tem ecologistas que eles usam uma frase assim: que planeta você quer deixar para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Mas nós sabemos que esse neto, que esse bisneto pode ser nós mesmos. Então, que planeta que nós queremos deixar para nós mesmos, né? Nós não sabemos repartir. Nós não sabemos. O planeta Terra pertence a uma família, a nós, ou seja, à humanidade. O planeta Terra pertence a uma só família, e essa família é a humanidade. Só que existem duas diferenças muito grandes nessa humanidade. Quais são essas diferenças? De um lado, a fome. Nós temos irmãos. Não precisa ser lá na África, não, lá em Israel, lá na faixa de Gaza, não é só lá não, é aqui em Polônia, não é? Passando fome. E do outro lado, o supérfluo, os excessos, os abusos. Por que acontece isso? Por causa do nosso egoísmo. Se nós não fôssemos tão egoístas, nós saberíamos repartir. Será que se nós tirarmos uma peça de roupa de cada guarda-roupa nosso, vai fazer falta? Não vai. E quantos irmãos nós vamos agasalhar? Então nós precisamos aprender mais a repartir, né? Nós temos algumas necessidades físicas, né, materiais e necessidades espirituais para o nosso corpo físico. Quais seriam essas necessidades materiais? Nós precisamos do alimento, nós precisamos comer, sem abusos, precisamos comer. Nós precisamos beber água, né?
beber. Nós precisamos dormir. Nós precisamos dormir. O nosso corpo também precisa do lazer. Nós precisamos do descanso. Nós precisamos das distrações, dos passeios, das diversões. Então, isso são necessidades do nosso corpo físico. Então, por que o trabalho não está entrando aí? Ele vai entrar lá na lei do trabalho. Nós estamos falando da lei de conservação do corpo físico, né? E as nossas necessidades espirituais são as leituras edificantes, né? São os estudos que nós precisamos fazer. Precisamos fazer. Da outra vez eu falei, né? Que os jovens que estão mandando cartas para as famílias através da psicografia do Newton, estão pedindo, estudem, pedindo para as mães, né? Normalmente as cartas são endereçadas às mães, para que elas estudem. A necessidade do estudo, né? É para estudar a doutrina, não é para entrar na escola novamente, não como a senhorinha lá acreditou, né? E nós precisamos de frequência em alguma igreja, né? Será que nós abusamos muito? Será que nós desperdiçamos muita coisa? Nós desperdiçamos? Será que nós desperdiçamos alimento? Nós jogamos comida fora? O Brasil é o país que mais joga comida fora, né? Então nós desperdiçamos muito alimento. Nós desperdiçamos medicamentos. Quem que não tem em casa a caixinha, a gaveta, cheia de remédio? O que nós estamos esperando? Que ele vença para a gente jogar fora. Porque aquela palavrinha do slide passado, repartir, nós não sabemos utilizar. Repartir. Aí o medicamento fica, vença, nós jogamos fora. E tem gente que tem bastante. Se for casa de idoso, então, acha gaveta, né? Nós desperdiçamos roupas e agasalhos. Gente, a gente fica com roupa no armário, você passa anos sem usar. E não vai usar. Se nós tirarmos, não vai fazer falta. Nós desperdiçamos dinheiro, nós desperdiçamos moeda. Porque nós compramos demais, ou em jogos, né? Tem pessoas que jogam tanto, às vezes deixam de comprar um alimento para jogar. Nós desperdiçamos a nossa saúde com os vícios que nós vamos adquirindo. Nós desperdiçamos a nossa inteligência com leituras que não nos levam a nada. Nós desperdiçamos o nosso tempo com essas leituras que não nos levam a nada. Ou fazendo alguma coisa que não acrescenta nada na minha vida. Nós desperdiçamos água. E nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que não têm água potável. Água boa para beber. E nós estamos lavando calçadas. Nós desperdiçamos energia. Não desperdiçamos? Quem tira a tomadinha da televisão? Aí não fica a luzinha, opa, não fica a luzinha lá acesa? Não fica a luzinha acesa lá na televisão? Aí o que acontece? Não está gastando energia? Está gastando energia, né? Tem uma porção de aparelho que fica com os stand-by lá. Aí o que acontece? Gasto de energia desnecessárias. É só tirar da tomada, na hora que for ligar, colocar, mas nós não queremos ter esse trabalho, né? Nós desperdiçamos combustível. Às vezes nós podemos ir a pé, né?
ir de ônibus. Aqui não é o nosso caso, né? Mas uma cidade grande que você pode pegar um ônibus, pode pegar um metrô, aí sai cada um com um carro, aumenta a poluição da Terra, do planeta Terra, e você está gastando, né? Combustível, dinheiro. Nós estamos vivenciando uma destruição muito grande da biodiversidade, que é a grande quantidade de vida animal, vegetal que nós temos no nosso planeta Terra. Nós estamos destruindo com as queimadas, com os desmatamentos, né, com as construções, com as novas tecnologias impensadas. Nós podemos evoluir, sim. O progresso precisa, sim, mas nós precisamos ter um pouquinho mais de bom senso, né? Nós estamos vivenciando uma produção muito grande do lixo. As pessoas não conseguem se conscientizar da necessidade de fazermos a reciclagem desse lixo. Gente, é tão fácil. Você começa a fazer, depois você não consegue mais jogar no lixo orgânico, né? Ali nas folhas, nas cascas. Você não consegue mais jogar um vidro de shampoo que acabou, uma latinha que você usou, uma PET que você não consegue mais. Em pouco tempo você não consegue mais fazer isso. Então nós temos que nos conscientizar de que isso precisa ser feito. Senão nós vamos viver em cima do lixo daqui um tempo. Olha lá, a nossa água está acabando. A nossa água potável, ela está se acabando, né? Vamos economizar, não vamos abusar. Olha lá, a transgenia ainda tão irresponsável. O que é a transgenia? São os alimentos geneticamente modificados que poderão, né, fazer mal para a saúde, ou às vezes a espécie entrar em extinção. Nós não sabemos o que pode acontecer ainda. Então é uma irresponsabilidade ainda muito grande da ciência. E nós estamos vivendo também um crescimento muito grande das cidades, principalmente das capitais. Não tem mais ninguém nos campos. As pessoas estão indo para a cidade. O que vai aumentar? Aumenta a criminalidade, vai aumentar a falta de escola, a falta de hospitais, né? Então, por que isso daí? Por conta desse crescimento muito desordenado. Até nas nossas o crescimento já está meio, né? Por conta das usinas, nós estamos começando a ter outros probleminhas. E os supérfluos que nós compramos, o consumismo desvairado. Eu compro porque eu gostei. Eu estou precisando? É isso que nós temos que nos perguntar. Ah, eu gostei, eu vou comprar, mas eu estou precisando, né? Veja bem, o Trigueiro, ele faz uma comparação muito bonita. Ele diz que aqui no Brasil, nós somos o único país com nome de árvore, né? Pau-Brasil, árvore, pau-Brasil, Brasil. O único país com nome de árvore. O maior celeiro. O que é um celeiro? Onde se guarda o mantimento. Nós somos o maior celeiro. Nós temos a maior quantidade de alimento aqui no nosso país. Nós temos o maior estoque de água doce e potável aqui no Brasil. O aquífero Guarani está passando aqui por nós, lá na terra, né? Nós temos a maior biodiversidade vegetal, animal, uma diversidade muito grande aqui no Brasil. Nós temos o maior solo fértil, nosso país é muito grande, nós temos uma área muito grande e essa área, ela é fértil, né? O nosso solo é fértil, olha lá, a maior área de plantio, porque nós somos um país muito grande.
e é a maior nação espírita. Nós somos o coração do mundo, nós somos a pátria do Evangelho. Então nós temos que conservar isso daí. Ele diz o seguinte: nós precisamos cuidar deste palco onde a nossa evolução acontece. Então ele diz que a Terra é um palco, né? E a nossa evolução acontece nesse palco. Então por que será que ele compara com um palco? Quando nós chegarmos lá do outro lado, nós não vamos assistir a nossa vida num telão, como se nós estivéssemos lá no palco, nos assistindo. É por isso. Tudo gravadinho que nós fizemos, né? Então, eu não queria assistir, não. Então, quais são os nossos palcos? A Terra é o nosso palco, o Brasil é um palco nosso, a nossa casa também é um palco, não é? O nosso local de trabalho é um palco, a igreja é um palco, minha rua, meu bairro, minha cidade, são palcos onde eu estou evoluindo. Então, o que é que eu posso fazer nesses palcos? Eu acredito que nós temos muita coisa para fazer. Às vezes nós pensamos assim, mas eu sozinha vou fazer o quê para poder ajudar um planeta tão grande assim? Mas aquilo que eu faço dentro da minha casa, eu estou fazendo pelo planeta. Então, o que eu posso fazer? Que atitudes eu posso desenvolver para poder ajudar o meu planeta? Economia de água. Eu posso economizar água. Eu vou estar ajudando o meu planeta. Eu posso economizar energia. Eu estarei ajudando a Terra. Eu posso diminuir o meu lixo na minha casa, no meu trabalho. Eu posso diminuir o lixo. Vocês não fazem aqui faz, né? Lá em Macaubal é difícil. Ela faz. E a cidade ajuda, não ajuda? Macaubal não. Nem todos, mas precisa conscientizar, né? Precisa conscientizar. Lá tá difícil, viu? De 2.000 e poucas casas, 100. É muito pouco. Nós podemos aumentar ou conservar áreas verdes. O que nós fazemos? Nós tiramos as árvores de frente das nossas casas por conta da sujeira, para não ter o trabalho de varrer as folhas. Não precisa ser 1 minuto, não. Fica meio minuto sem respirar. Esse ar que você está respirando é da árvore ali de fora. Se você te faltar o ar em alguma situação, você vai varrer folha pro resto da tua vida. De tanto valor que você vai dar por essa falta de ar que você sentir. Então por que as pessoas estão cortando? Para não sujar a calçada. Né? Então nós podemos fazer isso daí. São atitudes simples que nós podemos fazer. E nós estaremos ajudando o planeta Terra. O Espiritismo, ele nasceu, né? Vamos usar essa palavra, nasceu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril. Né? Lá na França, com quem? Com o professor Rivaio, né? O Kardec, que era um cientista. A ecologia, a preocupação com o nosso planeta surgiu pertinho, em 1866, pertinho da França, vizinha da França, na Alemanha, com o Ernest Haeckel, que também era cientista. Coincidência ou missão? Vieram na mesma época
com missões diferentes, né? Olha lá, nós vamos evoluir, nós precisamos evoluir. Evoluir é usar bem os empréstimos de Deus. Quais são? O meu corpo e o meu planeta, a minha terra, né? Aí fica uma reflexão. O que realmente é necessário para mim? O que realmente é necessário para mim? Nós vamos economizar tanto se nós começarmos realmente a refletir dessa forma. O que é necessário para mim? Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.